te considero uma pessoa perfeccionista, esse vídeo é pra ti. Eu já me denominei como uma pessoa perfeccionista achando que esse termo era super positivo. Mas a verdade, eu me prendi a esse perfeccionismo para adiar muitas coisas que eu queria fazer. Por exemplo, gravar várias vezes o mesmo vídeo, ou gravar várias vezes o mesmo vídeo e acabar nem postando o vídeo. Achar que tinha sempre algo a melhorar. E a verdade é que, muito provavelmente, essas coisas que eu achava que tinha que melhorar, tinha o que melhorar, mas não naquele momento. Naquele momento, era o que eu tinha de melhor a fazer. Para aquele vídeo, para aquela publicação, para aquele artigo, para aquele TCC. E é essa a habilidade, é essa a capacidade que a gente tem que adquirir, de conseguir avaliar o que é o nosso melhor naquele momento, para entender o que a gente pode progredir e melhorar, mas não que a gente vá melhorar naquela entrega. Às vezes tudo que a gente precisa é fazer aquela entrega para aprender com ela e para melhorar na próxima. Se tu tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou a Bruna, sou psicóloga e aqui nesse canal a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional pro online e pro offline. E nesse vídeo eu quero falar contigo sobre o perfeccionismo e te mostrar, te trazer algumas estratégias que tu pode usar para desenvolver essa habilidade de identificar o que é um perfeccionismo que te impulsiona e aquele perfeccionismo que te deixa presa e te impede de progredir e até mesmo de aprender com o que tu tem para aprender. Existe um inventário de perfeccionismo da terapia cognitivo-comportamental para tu identificar se tu tem um perfeccionismo ou não. Eu vou só citar algumas das perguntas que estão nesse inventário. O meu trabalho precisa ser perfeito para que eu me sinta satisfeita. Sou extremamente sensível aos comentários das outras pessoas sobre o meu trabalho. Fico incomodada quando as pessoas não mantêm o mesmo padrão que eu. Passo muito tempo preocupado com as coisas que fiz, deixei de fazer ou que ainda tenho a fazer. Meu pai, minha mãe, os meus familiares têm um padrão muito alto, expectativas muito altas a meu respeito. Geralmente sou crítico com as outras pessoas. Me preocupo se as outras pessoas vão aprovar as minhas ações. Preciso atingir a excelência em tudo que faço. Acredito que cometer erros é um sinal de burrice, de tolice. Se eu cometo um erro, me sinto uma pessoa sem o valor, sem importância. Se tu te identificou com algumas dessas frases, com algumas dessas afirmações, provavelmente tu hoje esteja nesse momento, inclusive, de te cobrar excessivamente por um perfeccionismo que é inalcançável, de que vai estar sempre em busca do melhor, sem olhar para todo o progresso que tu já fez até aqui ou todo o progresso que tu pode fazer hoje e valorizar ele. Porque a gente pode ter padrões elevados em relação às nossas entregas, em relação ao que a gente produz, mas isso não significa estar sempre em busca de algo que a gente não vai alcançar, da perfeição. Esse perfeccionismo que nos coloca travas e nos impede de progredir de fato em qualquer área, em qualquer âmbito, ele está muito relacionado, muito atrelado a essa autocobrança, mas também a cobranças que colocam em cima da gente. Eu passei muito tempo me cobrando excessivamente por algumas coisas e isso só me levou a muita ansiedade, muita frustração. E não necessariamente a um desenvolvimento, a um crescimento. Esse desenvolvimento e esse crescimento só passou a acontecer quando eu comecei a olhar para esses meus padrões e comecei a colocar limites neles. Comecei a entender que para que eu me desenvolvesse, para que eu pudesse aprender, para que eu crescesse de fato, eu ia precisar começar a flexibilizar um pouco desses padrões que estavam muito rígidos. Um exemplo disso é que no ensino fundamental eu quase reprovei em geografia. E essa quase reprovação para mim era como se fosse o fim do mundo. Não é um exagero. Naquele momento era para mim como se fosse o fim do mundo. Eu lembro vagamente hoje, mas eu lembro claramente de como foi
o sentimento de estar ali naquele momento, de achar que ia ser reprovada e que ia ser a grande decepção da minha família e que nada a partir dali da minha vida daria certo. Olhar para trás e identificar também onde, em que momentos esses padrões estavam presentes é importante também para que a gente comece a tomar consciência se hoje eles ainda estão presentes. Então eu te convido a refletir, olhar um pouco para essa tua história, em que momentos tu costuma te cobrar excessivamente ou acreditar que o teu valor está 100% atrelado a uma entrega perfeita, a um trabalho perfeito. E mais uma vez, enquanto a gente se prender à perfeição, a gente não vai se permitir crescer, evoluir. Porque como eu falei lá no início, a gente pode sim crescer, a gente pode sempre entregar, fazer melhor. Eu provavelmente daqui 2 anos posso gravar um vídeo muito melhor do que esse que eu vou publicar agora para vocês. Mas eu só vou poder daqui 2 anos gravar um vídeo melhor do que esse porque eu estou gravando esse aqui hoje. Nesse olhar para o passado, para situações em que tu te cobra excessivamente, é identificar quais são esses pensamentos que passam pela tua cabeça. Esses pensamentos autocríticos demais. E começar a identificar também como poderia ser um novo pensamento. Por exemplo, se eu acreditava que todo o meu valor estivesse ali agregado e relacionado a eu passar ou não para o ensino médio, a eu passar ou não em geografia, como eu poderia transformar aqueles pensamentos de que eu não tinha valor nenhum se eu não passasse? Como eu poderia substituir aquele pensamento? Por qual pensamento eu poderia substituir ele? Porque fazendo esse olhar, essa análise, esse questionamento, eu começo a exercitar para me questionar mais hoje em dia. Um exemplo disso, também pensando em vídeos que eu gravo hoje em dia, é que às vezes eu até gravo de novo. Eu gravo de novo quando eu sei que tem alguma coisa ali que precisa ou pode melhorar. Mas quando eu sei que o conteúdo tá ok, foi o melhor que eu pude entregar, que a didática foi a melhor que eu pude entregar nesse momento, eu simplesmente envio. Eu simplesmente publico. Então, quando eu me questionar como que eu posso substituir esses pensamentos, eu também me perguntar como esse pensamento, poderia ser substituído por algo que me levasse, me instigasse à curiosidade, me impulsionasse a um desafio. Então, que eu pensasse, ok, eu vou publicar esse vídeo e eu vou assistir ele depois de publicado. E eu vou pensar no que, a partir daquele vídeo, ou no que e como eu posso progredir. Ao invés de deixar de publicar porque eu acredito que posso progredir. O contrário, eu publico, eu assisto, diminuindo a minha autocrítica, mas me perguntando, refletindo no que e como eu posso progredir. E aí, esse exercício é importante que seja passado para o papel, que seja pensado de fato em cada momento, em cada coisa ou habilidade que às vezes eu me cobro demais e eu começo a pensar, ao invés de eu cobrar por uma perfeição, é eu pensar como eu posso progredir, o que eu posso fazer para progredir. E aí eu começo a me apegar mais no progresso do que na perfeição, do que na busca pela perfeição, de que eu preciso ser perfeito para aí sim ter valor. Eu começo a me apegar mais no meu crescimento, no meu desenvolvimento. Essa é uma mudança importante desse olhar para o desenvolvimento, para o perfeccionismo. Por exemplo, se eu quero desenvolver a habilidade de comunicação, enquanto eu ficar pensando que é tudo tão ruim, as pessoas elas me julgam pela minha comunicação, eu sou assim, então as pessoas não me escutam, eu faço assim, por isso as pessoas X. Eu sou uma pessoa que não tem muito valor no mercado de trabalho porque eu não sei me comunicar. Ao invés de eu me apegar a esses pensamentos e eu ficar nessa autocobrança, é eu pensar como que eu posso transformar esses meus pensamentos também. E a partir disso, se eu sei que é algo que eu preciso melhorar, uma habilidade que eu preciso melhorar, como eu posso progredir? O que desses pensamentos podem me impulsionar?
talvez hoje não tenha nenhum desses pensamentos que possam te impulsionar. E talvez a lógica seja justamente cessar isso. Identificar de onde vem, por que tu atrela o teu valor, tua importância, tua significância a essa habilidade ou a essa perfeição que tu busca. É se questionar em relação a isso. E a partir disso pensar, como eu posso progredir? Bom, talvez eu vá ter que me expor mais para me comunicar e aí desenvolver a habilidade da comunicação. É pensar de fato em coisas que podem ser feitas para progredir, ou seja, trocar a perfeição pelo progresso. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo e que ele possa te impulsionar a progredir mais e se livrar um pouco mais dessa necessidade da perfeição. E se tu ainda não te inscreveu aqui nesse canal, te inscreve aqui porque a gente tem conteúdo semanalmente.